Muito bem, meus alunos. Então, até agora a gente viu, né, na verdade, o que a gente viu foi uma revisão de conteúdo do ensino médio, né? Funções, definição de função, função inversa e as funções mais conhecidas que a gente conhece, né? Trigonométrica, polinômios, função exponencial, logarítmico. Então, agora a gente vai começar o assunto de limites e isso sim é o primeiro assunto realmente de cálculo do ensino superior. Então, para introduzir esse assunto, eu vou apresentar para vocês dois problemas. O primeiro deles é o problema da reta tangente. Então, que problema é esse? Suponha que eu tenho uma curva, essa curva em preto aqui, esse aqui é o gráfico da minha função. Eu tenho um ponto Q nessa curva, esse ponto aqui, e nesse ponto aqui eu quero encontrar a equação da reta tangente ao gráfico da função. Ou seja, eu quero encontrar a equação dessa reta vermelha aqui. Então vocês devem estar lembrados, e se vocês não lembrarem, tem um vídeo aqui sobre a equação da reta. Então, para encontrar a equação da reta, eu preciso de duas coisas essencialmente. Eu preciso da inclinação dessa reta e de um ponto dessa reta. Bom, um ponto da reta eu tenho, tá aqui, é esse ponto Q. Agora, eu preciso da inclinação dela. E a inclinação da reta eu consigo utilizando dois pontos, Conhecendo dois pontos dessa reta, eu consigo encontrar a inclinação dela, ou o coeficiente angular dessa reta. Só que nesse caso aqui eu não conheço dois pontos dessa reta, dessa reta tangente. Eu só conheço esse ponto Q, que é por onde essa reta vai passar. Então a ideia aqui é o seguinte: eu tenho esse ponto Q, ele é dado, eu vou pegar um outro ponto P dessa curva. Então pega x igual a, 3,7 e y igual a f desse valor, que é mais ou menos 2,5 aqui. Então eu tenho esse outro ponto aqui. E aí, tendo dois pontos, esse ponto Q e esse ponto P, eu consigo encontrar a equação da reta. Vamos supor que esse ponto Q é o ponto x0 e y0. E se eu tenho um ponto P, vamos chamar de x1 e y1, eu sei encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos. A inclinação, que eu vou chamar de msec, porque essa reta que eu estou calculando aqui, que passa pelos pontos Q e P, chamada de reta secante, passando por Q e P. Então, se eu tenho esses dois pontos, a inclinação da reta que passa por eles vai ser y1 menos y0 sobre x1 menos x0. E aí a equação dessa reta, então a equação dessa reta secante vai ser y menos y0, que eu posso utilizar, na verdade y menos a coordenada y de um ponto. Então eu vou utilizar esse carinha aqui. Então y menos y0 igual a m da reta secante, que é esse valor aqui, vezes x menos x0. Então, para essa reta azul aqui, eu consigo encontrar a equação dela, que é isso daqui. Só que agora, essa reta azul, ela não é nem um pouco parecida com a reta tangente. Mas, vamos lembrar que esse ponto P fui eu que escolhi. Então, eu posso tentar fazer uma escolha diferente. Ao invés desse ponto P aqui, eu posso pegar esse ponto P aqui. E aí, bom, já ficou um pouquinho mais próximo, da reta tangente. Mas, de novo, se eu não estou feliz com essa escolha, posso pegar esse carinha aqui. Ó, tá se aproximando, tá? Mas nada me impede de eu pegar pontos mais próximos ainda. Então, notem que à medida que esse ponto P vai se aproximando do ponto Q, a minha reta secante vai se aproximando da reta tangente. Então, se eu pegar o ponto P bem próximo do ponto Q, a reta secante é praticamente igual à reta tangente. Então, agora eu posso pensar assim, bom, a minha reta tangente, que é o que eu quero encontrar, vai ser a minha reta secante quando eu pegar P igual a Q. Se eu fizer P igual a Q, a minha reta secante vai virar a reta tangente.
Então isso a gente concluiu, né, através dessa observação desse gráfico aqui, né? À medida que P se aproxima de Q, a reta secante se aproxima da reta tangente. Então se eu pegar P igual a Q, a reta secante vai ser a reta tangente. Tá? Só que agora, pensando na equação da reta tangente, eu tenho aqui a equação da reta secante. Só que agora, se eu fizer P igual a Q, o que vai acontecer? Bom, se eu fizer P igual a Q, o x1 vai virar x0 e o y1 vai virar y0. Só que se eu olhar para cá, quando eu estou calculando a inclinação da reta secante, eu tenho aqui embaixo x1 menos x0. Então, se eu fizer P igual a Q, aqui eu vou ter uma divisão por zero. Aí eu não vou conseguir calcular a inclinação da reta secante dessa forma, né? A inclinação da reta tangente dessa forma. Então, aqui nessa equação, a gente não pode fazer P igual a Q, porque senão eu vou ter uma divisão por zero. Tá? Então, o que eu preciso aqui é de uma ferramenta que me permita fazer esse pulo entre pegar um P muito próximo de Q e pegar P igual a Q. Tá? E essa ferramenta vai ser justamente o limite. Então vamos olhar um outro exemplo. Imagine que eu tenho essa curva aqui de novo, né? Isso aqui é uma função, a minha função. Tá? E eu tenho aqui um intervalinho AB, né? Eu escolho aqui um intervalo AB e eu quero calcular a área dessa região aqui, que está abaixo do gráfico da função e acima desse intervalo AB. Então, não é um problema. Quem é que é essa área aqui? Tá? Aqui o programinha já me deu a área, né? Isso vale 7,88. Mas isso foi o programa que calculou, né? Como é que eu vou encontrar isso? Tá? Bom, se fosse um quadrado, um retângulo, um círculo, eu saberia calcular isso porque tem fórmulas para isso. Mas para uma região, né, construída dessa forma, não tem nenhuma fórmula para isso. Mas eu posso pensar o seguinte, eu posso tentar aproximar essa área. Então eu vou pegar isso daqui, eu vou pegar o valor máximo da função nesse intervalo AB. Né? O valor máximo da função é esse valor aqui, né, que é 3,5 alguma coisa. E eu posso aproximar essa área aqui por esse retângulozinho aqui. Né? Então eu tenho, porque a área desse retângulo eu sei calcular. Né? Vai ser base vezes a altura, que é o valor máximo da função nesse intervalo. Então, para esse retângulo eu sei calcular a área, e aí a área, né, desse retângulo é 11,32 alguma coisa. Tá? Então, claro, vai ser maior porque eu estou pegando toda essa parte aqui, né, que não faz parte da minha região. Então, eu encontrei uma aproximação, né, dessa área. Só que agora essa aproximação é uma aproximação bem grosseira, né? 11 ponto alguma coisa para 7,88, que é o valor da área exato. Mas aí eu penso um pouquinho, né? Bom, por que eu peguei só um retângulo? Eu posso pegar dois, né? Eu posso dividir o meu intervalo AB ao meio, e aí então aqui nessa primeira metade pegar o máximo da função, que é esse valor, e aqui nessa outra metade também pegar o máximo, que é esse valor aqui. Então agora eu tenho dois retângulos, eu continuo sabendo calcular a área deles, né? Sabendo quem é aqui o máximo da função. Então a área desse primeiro retângulo é base, que é metade desse tamanho, vezes a altura, e aqui também base vezes a altura. E aí, utilizando dois retângulos, eu já encontrei 9,64, né? Bem mais próximo do valor da área. Bom, mas aí eu paro e penso, por que eu peguei 2 e não peguei 3? Eu posso pegar 3. E aí, essa minha aproximação vai ser melhor ainda. Eu posso pegar 4, 5. Então, à medida que eu vou pegando mais e mais retângulos, ou que eu vou dividir nesse intervalo AB em mais subintervalos, essa minha aproximação vai melhorando. Mas, claro, se eu quiser saber o valor exato, eu vou ter que pegar muitos desses retângulos. E se eu pegar na situação limite, então notem aqui, né, que para 50, né, eu dividi esse intervalo AB em 50 partezinhas, e aí o valor da soma da área desses retângulos deu 7,94, e o valor exato é 7,88 alguma coisa.
Então, é uma aproximação bem melhor do que aquela minha primeira. Tá? Mas agora, se eu quiser o valor exato dessa área, o que vai ter que acontecer? Bom, eu vou ter que pegar e dividir esse intervalo AB em infinitas partes, né? Porque cada vez que eu vou dividindo mais, eu vou melhorando a minha aproximação. Então, o valor exato eu vou conseguir quando eu dividir esse intervalo AB em infinitas partezinhas. Só que, claro, se eu dividir em infinitas, né? O que quer dizer dividir o intervalo AB em infinitas partes? Né? Então, também aqui, de novo, a gente precisa de uma ferramenta, né, que me permita analisar como é que vai ser o valor da soma dessas áreas aqui quando o n cresce indefinidamente. Tá? E aí, de novo, para isso a gente vai ter que utilizar o conceito de limite.